Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Jova aqui. Tá difícil, hein, pessoal? Tá muito difícil. A gente vai fazer um pré-jogo aqui, LDU versus São Paulo. Vamos falar de algumas questões aí. Olha, é muito complicado, né? A falta de postura de alguns jogadores, falta de postura, de brigar pela instituição da nossa diretoria. A gente vai chegar lá, vocês vão entender por que eu tô falando disso, tá? Primeiramente, vamos falar do assunto Daniel Alves. Ontem à noite, né? Começou a estourar aí, galera ficar indignada. E eu confesso que ontem à tarde, à noite, eu tava meio desligado do futebol, né? Mas aí eu comecei a me inteirar. Pô, por que será que o torcedor tá indignado, né? Aí foi ter um amigo Teclas, falou pra mim, poxa, dá uma entrada no Insta do Daniel Alves. Ele postou vários stories lá, né? Aí eu comecei a olhar um por um, cara. Aí eu também comecei a ficar indignado, né? Vamos separar as coisas aqui, tá? Eu prometo até entrar nesse assunto com mais força após algum pronunciamento do jogador, né? Pra falar, isso foi meses atrás, isso foi... Eu não acredito, tá? Já vou deixar claro aqui. Pra mim, eu acho que foi coisa de ontem mesmo, né? Mas enfim, vamos esperar um pronunciamento aí do jogador pra ver se é um vídeo antigo, né, que foi postado agora, ou se foi algo recente, tá? O que acontece? Eu sei que vai ter muito torcedor, inclusive nesse vídeo aqui me encheu o saco, né? Falar aqueles baba-ovo que acham que jogador é mais importante que isso daqui, ó, que a instituição São Paulo Futebol Clube. Não é. Nem se fosse Pelé, não seria mais importante. E o Daniel Alves passa muito longe de ser um Pelé, né? Mesmo ele pensando ser um Pelé da vida, correto? Mas o seguinte, pessoal, tá? Qual o X da questão desse caso do Daniel Alves? Bom, vamos lá, para entender um pouco o contexto das coisas aqui, o que a gente levantou é o seguinte: o DM do São Paulo vetou ele nesse jogo contra a LDU, tá? Bom, eu não sou ortopedista, tá? Para falar se ele tem condições, se ele tinha condições ou não tinha condições de estar presente nesse jogo, no jogo contra o River que passou aí. Eu não sou ortopedista para falar isso, tá? Só que é o seguinte, então qual que é o problema, Jova, que você vê nessa questão? É falta de postura. Vamos imaginar um cenário aqui, que aquele vídeo seja aqueles stories que ele postou seja de ontem, tá? Isso demonstra uma coisa para mim: falta de postura e comprometimento com a equipe. Por que, Jova? Porque mesmo que o DM tenha vetado a participação dele na partida contra a LDU, que é uma partida de extrema importância para o São Paulo, tá? Se o São Paulo perde da LDU, ou até mesmo empata e o River vence, que deve acontecer a vitória do River contra o Bivarzonal, né? O São Paulo está praticamente eliminado da competição mais importante do ano. Quem compreende o São Paulo, quem é São Paulino de verdade, o Daniel Alves fala que você é São Paulino, né? São Paulino cacete. Pra mim, São Paulino aí foi o Rogério Ceni, tá? Tô falando em termos de jogadores aqui. E nós, torcedores, logicamente, que sofremos com a derrota do clube, tá? Se ele fosse São Paulino de verdade, ele entenderia o atual momento, o quanto essa competição é importante para o São Paulino, tá? Ele é um cara aí que defende o treinador com unhas e dentes. Então a postura correta dele seria, mesmo que o DM fale, você não tem condição de jogo, você não pode viajar. Sabe que eu, se estivesse no lugar dele, faria? Tudo bem, não posso jogar, tá? Não sou ortopedista, não vou debater com vocês isso. Só que eu vou viajar com meus companheiros e vou dar força para eles. Vou viajar junto e passar uma força positiva para eles, tá? Essa seria a postura de um jogador que ama essa instituição aqui, ó, tá? Que está comprometido com a equipe. Correto? E se por um acaso nossos dirigentes aí tentassem vetar a viagem dele, eu chegaria em público, ó, tô querendo viajar com a equipe para passar força e a diretoria não quer que eu viaje, tá? Tem que jogar merda no ventilador. É assim que funcionam as coisas. Correto? Eu não acho que a diretoria vetaria a viagem dele junto com a equipe, mesmo ele não podendo jogar, tá? Enfim. Aliás, se precisasse eu pagava do meu bolso para viajar
e apoiar meus companheiros. Enfim, essa seria a postura. Vocês estão entendendo? Eu sei que vai aparecer um ou outro me fala aquele monte de merda. Eu já comecei a ler algumas coisas aí ontem à noite, né? Na internet, aqueles monte de passador de pano, aqueles monte de rabo sujo, que não, até a maioria aí nunca viu o São Paulo campeão, né? Então para eles é normal essa situação que o São Paulo vive há anos, há décadas aí, né? Há uma década aí. É normal. Mas não é. Isso é questão de postura, tá? Deixar aqui, logicamente, a gente está comentando caso esses stories dele no Insta seja algo de ontem mesmo, tá? Se não for, se for algo aí de tempos atrás, aí tudo bem, tá? Aí sim eu não vejo problema nenhum. Agora, caso tenha sido de ontem, foi falta de postura e comprometimento com a instituição e com os torcedores do senhor Daniel Alves, tá? E é o seguinte, vamos esperar o pronunciamento dele e voltaremos a falar desse caso aqui, ok? Lembrando que o salário, Jova, mas vai aparecer também aquele bocado para falar, mas eles não estão recebendo. Aí é o seguinte, chega na imprensa e solta a merda no ventilador. Agora fazer um negócio desse aí, nesse momento que a equipe passa, a equipe está a um empate, a uma derrota, de ser eliminado de uma Libertadores, com batucada, aliás, o braço dele, né? O braço dele machucado, né? Não sou torpedista, tudo bem, mas mesmo, né? Se ele não tem condições para jogar a partida, eu acho que não tem condições também de ficar fazendo uma batucada igual ele estava fazendo, estava aparecendo, né? Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para a gente voltar a se pronunciar a respeito. Bom, vamos entrar a partida pré-jogo São Paulo e LDU e São Paulo, jogo de vida ou morte para São Paulo na Libertadores, né? Ó, torcedor São Paulo, acho que vocês se lembram do árbitro Rondon, né? Pois que a gente fala que o São Paulo não existe mais, o São Paulo nos bastidores, São Paulo é uma mosca morta. Eu acho que até se o Ibis estivesse disputando a Libertadores no lugar de São Paulo, o Ibis teria mais força de bastidores do que o São Paulo. Esse árbitro já aprontou várias contra o São Paulo aí, esse Rondon, né? Ó, é que eu me lembro de cabeça aqui, em 2011, se eu não me falha a memória, um jogo contra o Libertad, uma Sul-Americana, ele prejudicou o São Paulo, correto? 2013 contra o Arsenal de Sarandi, 2015 contra o São Lourenço, tá? Essa de 2019, essa aqui eu me lembro, foi um jogo que ele apitou do São Paulo contra o Tajeres, tá? Mas esse jogo aqui realmente contra o Tajeres, ele não prejudicou o São Paulo. Ele até expulsou o Hudson, mas aquele time do São Paulo também era um time comandado por um treineiro, né? Um entregador de coletes que era o Jardim. Então aqui não tem desculpa, o Hudson realmente, eu me lembro desse jogo perfeitamente, o Hudson mereceu expulsão, etc e tal. Mas outras 3 oportunidades, ele prejudicou seriamente o São Paulo, aliás até ocasionando a saída do São Paulo de competições importantes, tá? É o que eu falo, o São Paulo não tem força nenhuma. Tem que obrigar, fala, me arranca esse merda da minha escala, ou não tem jogo, é assim que funciona. Mas você vai falar o quê? Quem vai fazer isso? O Leco, o perfil do Leco? O seu Raí, com aquele perfil de songamongo dele? Não dá, né? Sinceramente. Aliás, nem tentaram um efeito suspensivo aí, pro Luciano. Cara, olha, o São Paulo tá abandonado, bicho. A gente vai passar uns 3 meses finais da gestão Leco aí, um tremendo de um apuro, tá? Eu tô com o saco cheio já de tudo isso que acontece no São Paulo. Dirigentes não brigam pelo clube, entendeu? Jogador com falta de postura, com putaria. Eu tô com o saco cheio, bicho, saco cheio. Tá, vamos passar aqui, ó. Esse árbitro Rondon, ele apitou 6 jogos do São Paulo, tá? 2 vitórias do São Paulo, um empate e 3 derrotas. Esse é o cartel do árbitro aí, apitando os jogos do São Paulo. Falta de bastidor, a gente sabe que o São Paulo tem muito, né? O São Paulo é fraquíssimo nos bastidores há anos, né? Bom, galera, é o seguinte, sobre a partida em si. Se eu fosse o treineiro, o entregador de colete, o que eu faria? O Juanfran não vai poder jogar, tá, pessoal? Faleceu um parente dele, ele precisou viajar para Espanha. Tudo bem, aí a gente entende, né? Somos todos seres humanos. A gente entende essa questão do Juanfran, tá? Bom, vamos lá. Se eu fosse o treineiro, o entregador de colete, o Diniz, o que eu faria nessa partida?
Já modificaria, né, tiraria o seu Reinaldo do time, que é um jogador que não tem psicológico, muito menos para jogar uma Libertadores. Colocaria ou o Bruno Alves ou o Arboleda ao lado do Diego Costa, tá? E o Léo eu passaria para a lateral. Já daria um poder de marcação melhor lá atrás, correto? E o São Paulo tem que jogar essa partida com muita inteligência. Por quê? Se o São Paulo começar com aquela putaria, aquele jogo vergonhoso, né? Ele tenta correr muito no começo, tocar aquelas bolas para trás. Aliás, o São Paulo já sai, muitas vezes, o apito inicial da partida, o São Paulo já recua a bola pro goleiro. Já perceberam isso? É uma vergonha, coisa de treineiro mesmo, né? Se o São Paulo ficar com esse toquezinho nojento lá, a tendência é levar uma sonora goleada e mais uma humilhação para conta. O time vai se cansar mais, né? E a tendência dos jogadores da LDU conseguirem tomar alguma bola do São Paulo é muito grande, porque a altitude mexe muito, né? Com a velocidade da bola, etc e tal. Se o São Paulo continuar com esse joguinho nojento do seu Diniz, a tendência é levar uma goleada e ser eliminado amanhã mesmo, que vai ser uma vergonha, ok? Então tem que jogar com inteligência. Primeiramente, modificar algumas peças da equipe. Não dá para o seu Reinaldo jogar. Tira esse cocumelo do Mário Bros do time. A gente sabe quem estou falando, Tietê, né? Que mais? Tira o senhor Vitor Bueno do time, pelo amor de Deus, Diniz. Pelo amor de Deus, tira o senhor Vitor Bueno desse time. Não dá. E eu tentaria colocar um jogador ou outro, tá? Que fala a língua do árbitro, né? Então você está insinuando o que, Jova? Se o Juan Fran não viajou com a equipe, quem a gente tem no elenco que possa fazer isso? A gente vai ter duas opções, Jova. Ou o Arboleda ou o Trellis, correto? Aliás, Trellis, Diniz, eu quero estar errado. Que eu estou escutando os borbolinhos que a única modificação que pode acontecer nesse jogo é a entrada do Trellis no time. Diniz, pelo amor de Deus, Diniz. Meu Deus do céu, Diniz. Ajuda o torcedor a te ajudar também, né, Diniz? Enfim, por mais que o Arboleda é um jogador que desrespeitou, a verdade é essa, aquela vez que ele vestiu a camisa do Palmeiras, ele desrespeitou a instituição, tá? Só que ele tem que fazer jus ao salário dele, que é um salário alto, aliás. Eu colocaria ele nesse jogo, tá? Porque ele não Bruno Alves, por conta da língua, né? A gente precisa ter um jogador que fala o idioma do árbitro nessa partida. Então eu entraria com Arboleda e Diego Costa na defesa e o Léo Pelé na lateral, tá? Bruno Alves eu deixaria para jogar contra o Inter e até contra o River no próximo jogo aí, tá? Para mim o Bruno Alves é titular, mas nesse jogo específico eu colocaria o Arboleda para o São Paulo ter um jogador que fala o idioma da arbitragem nessa partida. Vocês entenderam? Porque o outro que fala é o Trellis, cara. E o Trellis, meu Deus do céu, né? Aliás, entrando no assunto Trellis aí, a equipe praticamente vai ser a mesma. Estão falando aí, né, galera? É o que está se especulando, pelo menos. Não tem nenhuma definição ainda. Os comentários é que o Trellis pode, de uma hora para outra, o Magic Canela pode ser titular nessa partida. Galera, pelo amor de Deus, né? Trellis numa partida dessa que vale vida ou morte pro São Paulo, aí vocês vão ver a falta de critério desse treinador, né? Jogador que não estava nem sendo escalado, né, para participar das partidas, nem no banco estava ficando de uma hora para outra para ser titular. Lógico, eu adoraria queimar minha língua aqui, não tem problema nenhum, não vejo nada, problema nenhum de o Trellis meter 3 gols, São Paulo ganhar. Pode vir aqui depois do jogo, você queimou a língua, não importa, eu vou até torcer se ele entrar em campo, torcer por ele, mas uma partida tão decisiva dessa contra um bom time da LDU na altitude, você começar com o Trellis vai mostrar a falta de critério desse treineiro entregador de colete, né? Então, galera, é o seguinte, deixa o seu palpite para a partida aqui, tá? Jogos da Libertadores também vale. Se você acertou o palpite, a gente está separando na lista para participar de sorteios, ok? Deixa o seu palpite aqui. E comenta também a questão do Daniel Alves aí, da possível entrada do Trellis, tudo, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, tá aí os comentários para vocês comentarem, tá joia? É nóis.
salve, salve Tricolor Paulista. E vamos voltar a falar da questão do Daniel Alves aqui, tá? Vamos esperar um pronunciamento do jogador pra gente ser mais justo. Tamo junto, é nóis, salve, salve Tricolor Paulista.